Shalom, meus queridos, nós estamos passando por 4 vídeos, esse é o quarto vídeo, de uma série que nós estamos falando, a mulher que foi pega em adultério e trazida até os pés do Senhor Jesus. A transformação da mentalidade dessa mulher é o que vai fazer toda a diferença na sua vida dali para frente. O que essa mulher, ou você, ou qualquer um vai fazer com o perdão de Deus, o perdão de Deus. Quando lá no Éden, Deus construiu o homem, fez o boneco de barro, ele soprou sobre o homem, sobre as narinas do homem, o espírito. E aquele espírito começou a trazer vida, e aquele homem se transformou numa alma vivente. E a primeira coisa que aquele homem sentiu foi desejo de estar com Deus, de conversar com Deus. A primeira coisa que aquele espírito trouxe para aquele homem é a necessidade do coração de Deus. Ou seja, tudo que Deus fazia, tudo que Deus tinha de intenção, toda a sabedoria de Deus estava dentro daquele homem. E aquele homem começou a nomear o nome dos animais, começou a dar nome à criação, começou a cuidar da criação de Deus. E à tardinha, aquele homem tinha o desejo de encontrar-se com o Espírito Santo, ou com a voz de Deus, e prestar contas a Deus, e conversar com Deus. Aquele homem estava feliz ali, aquele homem estava completo, estava pleno ali. Depois esse homem cai, nós já falamos isso em outros vídeos, há uma caída, então há um distanciamento, um desligamento do homem e Deus. E depois em Jesus Cristo vem o religare, o homem de novo conectado em Deus. Mas quando Deus soprou o Espírito, quando ele soprou o sopro de Deus, trouxe vida, ele trouxe sobre o homem a característica, a identidade dele estava dentro do homem. A Bíblia diz, Deus se juntou em algum momento na eternidade, teve uma reunião, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, decidiram fazer o homem, diz, façamos segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Não somente física, natural, mas a imagem de Deus, de dentro, aquilo que está dentro de Deus, aquilo que está dentro de Deus veio para dentro do homem agora. Agora o homem caído, aquela mulher é trazida, consequência do pecado, e eu fico vendo a mesma ação. Deus desce ao nível da mulher na pessoa de Jesus, entra na situação dela, começa a mexer no barro, de novo forma um barro, e agora ele sopra o ruá. Agora é diferente. Agora o sopro que traz vida ao homem é o perdão. Perdoados são os teus pecados, vá e não peques mais. Para que eu vá e não peques mais, quando eu recebo o perdão de Deus, quando eu recebo a Jesus Cristo, imediatamente eu recebo o perdão de Deus. E o que é que eu vou fazer com esse perdão? O que é que eu vou fazer agora com esse Espírito que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito do vivo Deus, agora habita dentro de você. E a Bíblia diz que ele não fala por ele mesmo, mas ele fala tudo que ele viu, tudo que ele observou, tudo que ele presenciou. Ou seja, o Espírito Santo vai dentro de você contar para você agora como que é a mente de Deus, como que é a mentalidade de Deus. E o desejo do Espírito Santo é mudar a sua mentalidade. A maior obra que Deus faz no homem, ou que ele pode fazer, por mais que a gente espere, a gente crê que Deus, quando entra na tua vida, quando você batiza, ou quando você recebe a Jesus, todos os seus problemas, como a lâmpada de Aladim, você vai esfregar, vai aparecer um gênio, e todos os seus problemas vão ser mudados. Não, Deus vai mudar sua mente, Deus vai mudar sua mentalidade, Deus vai colocar uma paixão dentro do seu coração. Aquele mesmo desejo que o homem tinha de encontrar-se com o Espírito Santo, todos os dias à tarde, contar com esse mesmo desejo está dentro de você. E você precisa ter mente para isso. Quando Deus entrou no seu coração, talvez você estava endividado, talvez você está endividado, talvez você está com uma doença degenerativa, talvez você está com um problema de família, alguma coisa te trouxe a Deus, algum pecado te trouxe a Deus, alguma situação difícil que você está passando na sua vida te trouxe a Deus. E Deus agora ele desce até a sua situação e ele começa a mudar você. E eu quero fazer uma conexão com a Sulamita, estou fazendo uma conexão com a Sulamita. E a Sulamita, ela tinha uma mentalidade de rejeição. Logo no início de Cantares, a Sulamita demonstra uma identidade de rejeição. Ela começa a falar quem ela era. Eu estou lendo aqui, Morena sou, pois agradável, Cantares 1:5. Morena sou, ela começa a falar dos problemas dela. Logo que você se converte,
você quer falar da tua situação de desgraça que você está vivendo. De você fez algum pecado, você teve alguma situação e você fica falando disso, só disso. Deus precisa consertar isso na minha vida, eu estou necessidade disso, irmão, ora por mim, por aquilo. Tudo bem, é a sua mentalidade de quando você chegou. Igualzinho a sua. Igualzinho a Sulamita, a sua identidade quando você chega até o Senhor, a sua identidade é construída sobre aquilo que lhe aconteceu, o que aconteceu com você. Então, o que aconteceu com você, isso é o que constrói a sua mentalidade. Você errou, você pecou, você adulterou, você quebrou, você isso, você aquilo, e você fica preso nisso como um viciado que só fala daquilo. Um viciado, ele só fala do seu vício, ele só vê a possibilidade de ir para o seu vício. Ele não consegue ver outra coisa se não está ali com o seu vício. Ele não vê a hora de tomar a sua primeira dose, ele não vê a hora de usar a sua primeira dose, ele fica concentrado só naquilo. E as pessoas, quando chega a Jesus, ela chega, ai, coitado de mim, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, essa é uma mentalidade. Eu, eu sou o meu fracasso, eu sou o meu erro, eu sou minha dor, eu sou o que fizeram comigo. E Jesus, imediatamente, ele se esqueceu de tudo isso. Ele tem outra coisa para você. E tem outra coisa para você. Deus está me dando uma estratégia de levar você em dimensões de corpo, alma e espírito para que você desconstrua algo, para que você comece a gostar de você, porque você é apaixonado por Jesus, porque você ama Jesus, porque você quer fazer a vontade de Jesus, você começa a gostar de você, porque Jesus gosta de você. Jesus quer ver o seu bem, Jesus quer ver você vitorioso. E porque ele quer ver você, ele está colocando esse sentimento dentro de você também de se gostar de você, de apreciar você. E toda a mudança que acontece dentro de você, toda a morte para o eu que acontece dentro de você, é algo que Deus quer, porque ele gosta de você, ele não quer que as coisas que estão te levando para aquele lugar errado continuem te levando. E quando o Salomão encontra a Sulamita, ele começa a fazer uma mudança dentro dela. E quando Jesus encontra você, ele começa a querer mudar você. E você começa a dizer para Deus, é, é, enquanto você fala das suas marcas para Deus, enquanto você fala das suas mazelas para Deus, Deus começa a falar do que ele pode fazer em você, do que quem você será enquanto você está nele, enquanto ele está construindo. Então, por exemplo, você falou daquilo do seu fracasso, do seu erro. Agora, Jesus fala assim, enquanto você fala das suas cicatrizes, ele fala da sua beleza. Você fala da sua rejeição, ele fala da sua aceitação. Você fala da tua limitação, ele fala do teu potencial. É, é, essa é exatamente a forma como Cristo trabalha. O inferno tenta nos definhar, destruir, colocar nós no passado. E Jesus tenta colocar você no futuro com ele. Quem você vai ser, quem você é a partir de agora, é isso que importa. Eu disse já uma vez, as pessoas vão ficar te lembrando, por mais que são seus amigos, vão ficar falando do teu passado. As pessoas vão ficar falando do que você fazia. Elas podem falar como é Deus, é maravilhoso na vida dele, mas ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele fazia o outro. Porque ninguém, na verdade, pouquíssimas as pessoas, só as pessoas profundamente maduras, se alegram com o que se alegram. As pessoas gostam de chorar com os que choram, elas gostam de chorar nas tuas mazelas, elas gostam que você esteja inferior, diminuída, menos que elas, porque isso é inconsciente, tá? Se você falar isso com qualquer pessoa que está me ouvindo, eu não sou assim. Sim, você é assim. Você é assim. Você aceitar que alguém que ontem estava derrotado, que ontem estava no vício, que ontem estava na desgraça, hoje está maior que você, está mais que você, está ensinando melhor que você, é difícil, irmão. Mas assim é a obra de Deus. E se você começar a aceitar isso em outras pessoas, Deus vai poder fazer o mesmo que você. Em João 8, encontramos a mulher exposta publicamente. Ela foi arrastada para o meio da multidão. Todos os olhares estavam sobre ela. Ela esperava misericórdia. Ela não esperava misericórdia, ela esperava condenação. E é exatamente na misericórdia que Deus trabalha. Então Jesus começa a mudar a mentalidade. Ele diz para ela: cadê os teus acusadores? Onde estão eles? Fala, ninguém está aqui. Então eu tampouco não te condeno. A única pessoa que podia te condenar, a única pessoa que sofreu. Presta atenção. Você pode ter machucado muitas pessoas no passado. Essas pessoas podem ter se curado. A única pessoa que você machucou
que você não vai conseguir reparar o erro, foi Jesus, porque ele pagou o preço. Então, se tem alguém que você machucou, que o seu pecado machucou de verdade, que realmente você machucou ao ponto de mandar ele para o inferno, foi Jesus. E ele está aqui na sua frente dizendo: eu não te condeno, eu não te condeno. Observe a mudança de mentalidade depois do encontro com Jesus. E é isso que eu quero que você mude. Pare de pensar no que você era. Comece a acreditar no que você é agora e no que Deus vai te trazer. Antigamente ela dizia: eu sou pecadora, eu sou fracassada, não tenho valor. Depois ela diz: sou alguém alcançada pela graça, tenho uma nova oportunidade, posso viver diferente. A graça não apenas perdoa o passado, ela cria um novo futuro. Ela cria um novo futuro. Ela pode criar um novo futuro com a sua empresa, ela pode criar um novo futuro com a tua saúde, ela pode criar um novo futuro com o teu casamento, com o teu filho. Basta você entender a presença de Deus, basta você conseguir ouvir a voz de Deus, basta você conseguir sentir essa impressão no seu íntimo. Deus vai mudar você totalmente. A Sulamita aprende a enxergar como rei. Ao longo de Cantares, a mentalidade da Sulamita vai mudando. No início, ela fala de suas limitações. No final, ela declara: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3. Eu sou do meu amado. Ela entende que ela pertence a ele, ela foi comprada com alto preço e ela tem um potencial. Jesus não entrou em você para você ser um miserável. Jesus entrou em você para mudar você. Agora você precisa sair de ambientes. Como que eu mudo a mentalidade na prática, Serginho? Eu vou te ensinar na prática como você muda. Toda transformação começa pela renovação da sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Anote as mentiras que você acredita. Depois substitua por aquilo que Deus diz. Anote. Fala: você se acha um derrotado, você acha que você não vai conseguir, você acha que está aquilo, que está difícil, você tem problema com o dinheiro. Anote tudo isso. E depois anote o que Deus tem para você, o que você encontra na palavra de Deus, o que Deus vai falar de verdade no seu íntimo. Pare de alimentar pensamentos de derrota. Aquilo que você alimenta cresce. Você alimenta medo, o medo vai crescer. Você alimenta a fé vai crescer. Eu sempre digo: passe tempo com Deus, passe tempo com a palavra de Deus, passe tempo com Jesus. Com quem mais você passa tempo, vai ser com isso ou com aquele que você vai ser parecido. Mude a tua mentalidade. Começa a falar como Deus fala. A Sulamita começou repetindo as palavras do rei. Você também precisa aprender a declarar aquilo que Deus declara. Ao invés de nunca vai dar certo, diga: Deus está trabalhando em minha vida. Ao invés de sou incapaz, diga: Deus me capacita. Diga: Deus está trabalhando na minha vida. Não deu certo agora, mas vai dar. Eu estou absorvendo o caráter, eu estou absorvendo a vida, eu estou absorvendo a intenção e a possibilidade de vencer. Mude a sua mentalidade. A palavra é o principal instrumento de renovação mental. Pare de falar negativamente, pare de acordar de manhã e falar coisas negativas. Pare de acordar de manhã e procurar briga, procurar discussão. Comece a acreditar no amanhã. O que Deus fez, ele precisa evoluir dentro de você. Pare de andar com aquelas pessoas que lembram do seu passado. Comece a andar com pessoas que falem de Jesus. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Ou seja, a Bíblia fala em Atos que todos tinham tudo em comum, da mesma fé. Começa a comungar com pessoas que foi transformada também, com pessoas que foram, pessoas que acreditam na obra de Deus, pessoas que acreditam naquilo que está transformando ela. Começa a ouvir testemunho de pessoas que estavam quebradas e agora elas em Cristo Jesus, elas se levantaram. Começa a ouvir testemunho de pessoas que tinham câncer e que foram curadas. Começa a ouvir mães que oraram pelos seus filhos que estavam na droga, agora eles são livres. Começa a buscar isso, começa a se alimentar disso, começa a ouvir coisas que mudem a sua mentalidade, comece a falar isso também. A Sulamita começou se vendo marcada pelo sol, mas marcada pelo sol e pelo pecado, mas nenhuma delas terminou da mesma forma que começou. Aquela mulher se viu pecadora, ela se viu condenada à morte, mas quando ela fala com Jesus, quando ela é trazida até Jesus, ela começa a ver uma coisa extraordinária. Ela começa a falar como perdoada. Eu não posso, mas Deus através de mim pode. A minha carnalidade me levou àquilo, mas Deus está me levando em outro lugar. Ouça pregações que impactam você, ouça pregações que alimentem você, ouça pregações que tirem você dessa situação. Ore pelo favor de Deus, ore para Deus te dar ideias, ore para Deus mudar a sua mentalidade.
O mesmo Jesus continua fazendo isso hoje. Ele encontra pessoas com mentalidade derrotada, produz mentalidade de vitória. Ele encontra pessoas presas ao passado e lhes dá um futuro. Encontra pessoas definidas pelos seus erros e as redefine pelo seu amor. Porque a verdadeira transformação acontece quando deixamos de nos enxergar pelos olhos da dor do passado e começamos a nos enxergar pelos olhos do amado. Pare de se enxergar pela tua dor. Pare de ver. Pare, pare de falar do que você está vivendo hoje. Pare de falar da derrota. Para com isso. Levanta-se diante de Deus. Olhe para Jesus. Olhe e ouça ele falando: perdoados são os teus pecados. O sopro dele. Agora no boneco de barro. Agora em você, pecador, mas o sopro dele, a possibilidade de você se levantar, a possibilidade de você conquistar. Mude, busque informações que mudem a sua mente. Deus abençoe você e eu oro em nome de Jesus que a tua mente mude, que o Senhor use as palavras desse vídeo para mudar você, para transformar você. Deus abençoe você no poderoso nome de Jesus.